gente! Tô aqui pra gravar mais um vídeo pro canal e hoje o vídeo tá muito legal porque tem a interação dos meus seguidores do Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas lá e deixei vocês colocarem a pergunta que vocês quisessem, sobre o tema que vocês quisessem, curiosidade daqui, fazer perguntas sobre nós, sobre os Estados Unidos. E tiveram algumas perguntas que eu vou responder nesse vídeo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo e fiquem ligadinhos no nosso Insta, porque eu vou abrir mais caixinhas lá. E aí na próxima vez eu posso responder uma pergunta sua, tá bom? @mamãe da boneca Sofia, tudo junto. Bora pro vídeo? Então, bora começar. Nós tivemos algumas perguntinhas que eu marquei aqui no papel, tá? A Juscelane Frigulho, que é uma amiga minha de infância lá de Arco-Íris, perguntou: já faz anos que vocês moram aí, né? Já se adaptaram com o lugar? Pretende voltar pro Brasil um dia? Então, já fazem 10 anos que a gente mora aqui nos Estados Unidos. Agora em março de 2024, 24 de março de 2024, fazem 10 anos. Pretende voltar? Se adaptou com o lugar? Gente, a adaptação já normal, já me viro no inglês, conheço a cidade aqui que a gente mora como a palma da minha mão, já estou acostumada com o frio, já estou acostumada com a neve, sei dirigir na neve, Sossô já tá super adaptada na escola, então já nos adaptamos sim. O Ju também na Tigre, né, porque é uma coisa que ele faz a vida inteira dele, 25 anos de Tigre, então todo mundo super adaptado. Pretende voltar pro Brasil um dia? Olha, gente, é uma pergunta difícil, porque pretender, eu pretendo. Querer, eu quero. Agora, quando? É uma pergunta muito difícil de responder. Por quê? Vou explicar alguns pontos para vocês. O Ju veio transferido pela Tigre, certo? Então, só se a Tigre levasse ele para outro lugar, né? Ou se ele saísse da Tigre. Então, assim, por serviço, meio difícil. Em termos de segurança, essas coisas, eu gosto muito de viver aqui, porque eu acho muito mais fácil de criar filho com segurança e tal. Gostaria muito de voltar para o Brasil, mas nesse momento não daria pra gente, por quê? Nós temos green card, eu e o Ju. A Sofia é cidadã americana e brasileira, né? Eu e o Ju temos green card. E daqui uns anos a gente já pode dar entrada para nossa cidadania. E a gente pretende fazer isso. Por quê? Porque o green card, se você ficar muito tempo fora do país, aqui dos Estados Unidos, você perde. E a cidadania, uma vez que você tem ela, você nunca mais perde. Então, sim, eu e o Ju pretendemos, se Deus quiser e tudo der certo, pegar a cidadania americana. E aí, liguei a luzinha da... E aí a gente resolve se a gente vai morar no Brasil, se a gente vai morar em outro lugar, se surgirem oportunidades, né? De serviço, principalmente, de emprego. Mas, uma coisa eu tenho, assim, plena certeza na minha cabeça. Quanto mais tempo eu viver aqui e mais a Sofia crescer, mais difícil será eu sair daqui. Porque ela já é totalmente enraizada aqui nos Estados Unidos. E vai ficando cada vez pior, né? Principalmente quando chega na adolescência, que tem as amizades, que tem os paquerinhas. Então, eu tenho consciência disso, que pode ser que fique cada vez pior a minha situação. Mas vontade não falta, né? Óbvio. Então, é isso. Tata, a Juscelane a gente chamava de Tata quando eu morava. Acho que ela ainda é o apelido dela, né? Beijo, obrigado por ter mandado, tá? A próxima pergunta é da Viviane Artes. Eu não conheço a Viviane pessoalmente, mas a gente é amiga de YouTube e de Instagram. Então, beijo, Viviane. Ela dá umas aulas perfeitas de crochê. Se vocês quiserem seguir o Insta dela e o YouTube dela, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Viviane Arts. Tudo sobre crochê. Ela perguntou: o custo de vida nos Estados Unidos é menos? Deve ser em comparação ao Brasil, né? Olha, gente, eu vou dar uma explicada bem rápido, uma resumida, tá? Não acho que seja menos. Acho que os impostos dos Estados Unidos são menos, né? Mas, assim,
a gente gasta bem o mês inteiro. Inclusive, eu tava conversando com as minhas amigas esse tempo atrás, a gente tá gastando muito mais de supermercado hoje em dia do que quando eu cheguei há 10 anos atrás. Então, tudo subiu. Aqui também tem inflação, aqui também sobe as coisas, tá? Então, por exemplo, a gente tem gastos de supermercado por mês, que gira em torno de uns $1.000. A gente paga luz. A luz aqui é bem caro, principalmente no inverno, porque ficou o aquecedor da casa ligado o tempo todo. Então, a gente já chegou a pagar $250 de energia. Paga água e taxa de lixo, de imposto, essas coisas. A água é o mais barato. A gente paga, acho que cada 3 meses, uma continha. Aí tem coisas do mês, assim, de todo mês. Tipo, a conta da caminhonete do Ju, que ele paga. O meu carro tá quitado, mas ele paga o financiamento da caminhonete. O financiamento da casa, que é em torno de $1.400 da nossa casa. Netflix, Disney, coisinhas da escola da Sossô, porque a gente paga comidinha, né, tal. Roupa, porque aqui se gasta muita roupa porque não tem uniforme, então direto tem que comprar roupa pra Sofia, porque bate muita roupa na escola. Então, é um gasto, assim, que a gente tem mensal. Telefone, internet, TV, essas coisas básicas. Então, assim, não se gasta menos. O nosso salário vai todinho também. Igual no Brasil. Só que eu acho que aqui nos Estados Unidos o imposto é menos. Isso é fato, tá? Então, mas assim, ganha em dólar, gasta em dólar. E é como se fosse no Brasil em real, tá, gente? O salário vai assim, ó, que a gente nem vê. Tem vontade de morar no Brasil? Já respondi essa aí pra Tata e serve a mesma resposta pra Viviane. Vontade temos, mas não sabemos. Futuro a Deus pertence, né? Próxima, Bárbara Picelli. Ela é de Rio Claro, se eu não me engano. Bárbara, um beijo. Obrigada, tá? Oi, Bianca. Vocês moram a qual distância de Chicago? E a Sofia nasceu em Chicago? Gente, nós estamos bem perto de Chicago. Nós estamos 1h30 do aeroporto de Chicago. E assim, dá umas 2 horas e pouco até o centrão lá, o miolo de Chicago. Mas Chicago é uma metrópole. Tipo Nova York, São Paulo, sabe assim? Então, a gente não vai com tanta frequência para Chicago, mesmo sendo perto. Por quê? Porque é uma cidade muito grande, tem muito turista, os estacionamentos, tudo lotado, é muito caro. Então, assim, a gente só vai mesmo pra turistar, tá? A Sofia nasceu em Chicago? Não, a Sofia nasceu aqui, na nossa cidade de Janesville, que inclusive, apesar de ser perto, Janesville, de Chicago, existe a mudança de estado, né? Janesville, eu moro no estado de Wisconsin, que é considerado o estado do leite, do queijo aqui dos Estados Unidos. A gente mora em Minas Gerais dos Estados Unidos. E Chicago fica em Illinois, que é a terra do Lincoln. Então, não, a Sofia nasceu aqui em Janesville mesmo, foi... como que fala quando nasce? Foi registrada aqui em Janesville. A única coisa que a gente fez em Chicago foi registrar ela como brasileira no consulado de Chicago. Mas ela é registrada em Janesville, tá bom? Obrigada pela pergunta. Jardim Souza, ela fez várias perguntinhas. Vamos lá, a primeira. Como arrumou amigas aí? Tipo a Lê. Então, na verdade, a Lê e o Marciano são de Rio Claro, da cidade que eu e o Ju morávamos antes de vir pra cá. Mas a gente não se conhecia de Rio Claro. Pelo menos eu não conhecia eles. O Ju conhecia o Marciano porque trabalhavam na Tigre, né? Então, as amigas que eu fiz logo de cara são as amigas que os maridos também trabalham na Tigre. Então, quando nós chegamos, todas nós morávamos no mesmo condomínio de apartamentos. Então, a Lê morava, a Clarice, a Thalita, a Bruna e eu. Então, e a Liliana, que não morava no condomínio, mas já tinha morado. Eram todas brasileiras com os maridos trabalhando na Tigre. Então, a gente ficou amiga por conta disso, né? Porque eu cheguei, todo mundo que chega pela Tigre, a gente tenta abraçar, a gente tenta fazer com que a pessoa fique bem aqui. E elas fizeram o mesmo comigo. Qual a comida sente mais saudade do Brasil? Gente, eu cozinho, né? Vocês sabem, quem me acompanha no Instagram sabe.
Então, assim, em termos de comida, não tenho muita saudade não, mas tem duas coisas assim que eu morro de saudade. Pizza brasileira, que eu amo, e aqui não tem nada a ver, não gosto das pizzas americanas, sabe? Porque o molho é muito forte e não tem aquela pizza cheia de coisa arada em cima. Ou é queijo com pepperoni, ou é só de queijo, ou é queijo com presunto e abacaxi, essa é boa, havaiana. Mas enfim, pizza brasileira, tá? E pão francês, porque aqui o pão francês existe, mas eu já mostrei no Insta também, nos stories uma vez, é chinelado, é um pão mole, sem casquinha, sabe? Então, é tipo o nosso pão francês amanhecido. Então, as duas coisas que eu mais sinto saudade. O resto, sinto saudade, mas aí eu faço, tento fazer. Outra coisa que eu sinto muito saudade é da comida da minha mãe, né? Óbvio que aí eu como comida caseira do Brasil sem precisar fazer. Então, mãe, um beijo. Morro de saudade da sua comida. Então, a Jair também perguntou: qual a diferença de fuso da cidade que moramos? O fuso horário é o seguinte: aqui de Wisconsin para São Paulo, para o estado de São Paulo, nós estamos 2 horas de diferença. Mas depende do estado. Por exemplo, de Wisconsin para o estado do Mato Grosso, no Brasil, onde a madrinha da Sussu mora, é 1 hora de diferença. De São Paulo, 2. Se você estiver na Califórnia, são 2 horas de diferença daqui. Então, da Califórnia no Brasil, são 4 horas. Então, depende do estado. Wisconsin para o estado de São Paulo, 2 horas de diferença. Mas muda o nosso horário, dia 5 de novembro, se eu não me engano. E aí, a gente fica 3 horas de diferença do Brasil. Quando no Brasil tinha horário de verão, a gente ficava 4 horas de diferença. Mas agora a gente fica 3, tá? Tem mais uma dela também. Aí também tem governador, prefeito, igual no Brasil? Tem. Um pouquinho diferente, mas tem. Tem governador. Não chama exatamente prefeito, mas cada cidade tem o seu governante, sim. Só que aqui nos Estados Unidos, cada estado tem sua própria lei. Então é diferente do Brasil, porque aqui o estado tem poder. Por exemplo, aqui no nosso estado de Wisconsin, não pode beber bebida alcoólica. Exemplos básicos para vocês, tá? Não pode beber bebida alcoólica na rua, nos parques, na rua, no locais públicos. Em Illinois, eu não sei se pode ou não, mas tem estado que pode, certo? Las Vegas, por exemplo, é uma cidade que pode beber na rua. Califórnia, mesmo na praia, você não pode beber na rua. Então, cada estado tem a sua lei. Aqui em Wisconsin não precisa usar capacete, não é obrigatório o uso de capacete para andar de moto. Em outros estados já é. Então, sim, tem governador, tem prefeito, tem presidente, tem tudo. E cada estado tem sua lei. Agora, tem uma pergunta que eu achei mega legal, do Nintendo Space, lá do Instagram. Obrigada, beijo. Educação pública nos Estados Unidos, diferente que no Brasil, é muito boa na maioria dos estados. Mas, por exemplo, onde você mora, existem escolas particulares para crianças da idade da Sussu? Essas escolas têm uma diferença significante? Pelo que percebo, a grande maioria dos americanos optam por escola pública e economizam o dinheiro que gastariam nas escolas para a faculdade, já que muitos não conseguem bolsas e as faculdades são muito caras. Ótima pergunta. Então vamos por partes. A escola pública nos Estados Unidos é muito boa na maioria dos estados. É muito boa. A maioria das escolas públicas são boas. Existem escolas particulares? Existem. Principalmente as de igreja, tá? Todas as igrejas têm geralmente sua escola particular. A nossa igreja católica mesmo, a escola deles é uma escola particular. Liguei na época que a Sussu ia começar a... Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu paguei por quase 1 ano uma escolinha para a Sussu, para ela ir se adaptando antes de entrar realmente na escola pública. Ela ia adaptando com o inglês, ela ia socializando e tal. Na época eu liguei na nossa igreja e ficava em torno de 45, 50 dólares por hora, tá? Então, na época, a gente escolheu uma outra escolinha mais barata, a gente pagava 25 dólares a hora. Então, existem escolas particulares e existe diferença sim, tá? Eu não sou muito parâmetro para falar de escola particular ou pública, porque a Sussu
estudou na crechinha quase um ano para entrar na escola e ela já entrou na escola como pública. Mas tem muitas amigas minhas que vieram do Brasil com crianças que estudavam em escola pública no Brasil. Escola pública não, escola particular, tá? Essas mães vieram do Brasil de escola particular e colocaram as crianças em escola pública aqui. Acham mais fraco, tá? Então não é que seja ruim, mas escola pública é escola pública em qualquer lugar. Escola particular é escola particular em qualquer lugar do mundo. Então, assim, existe diferença? Existe. Mas aqui nos Estados Unidos a pública é muito boa. E sim, existe para a idade da Sofia, né? Igual eu falei que eu pago para ela desde bebezinha, porque assim, aqui nos Estados Unidos não existe creche pública, tá? Então, a criança, ela só vai pro ensino público a partir de 4 ou 5 anos. No caso da Sussu, que faz aniversário em setembro, começou com 5. Antes disso, se a mãe precisa trabalhar ou se, né, quer que vá pra escola, é pago, tá? Creche aqui não existe creche pública. Então, tem desde pititico até grandão. E sim, a maioria dos americanos optam por colocar as crianças na escola pública. Gente, vocês perceberam que a luz mudou, né? Porque estava um sol e agora começou a nevar de novo. Hoje tá assim, neva, faz sol, chove, neva, faz sol. Então agora o tempo escureceu e tá nevando. Depois eu mostro pra vocês, tá? Então, os pais optam, sim, por não pagar a escola e colocar na pública, porque os anos que uma criança fica na escola são longos, né? Então, aqui nos Estados Unidos não existe faculdade pública, igual no Brasil, faculdade federal. Não. Aqui todas as faculdades são pagas e caras. Então, os pais realmente economizam na escola para ajudar os filhos a pagarem a faculdade. Muitos pais nem ajudam, tá? Acontece muito, porque aqui nos Estados Unidos, culturalmente, depois dos 18 anos, cada um tem que viver sua vida. A água bate na bunda, você tem que sair nadando. Muitos adolescentes com 19, com 20, que nem casaram nada, mas saem de casa já para estudar e já vai morar sozinho. Esses adolescentes que não têm ajuda dos pais, existem os financiamentos, igual no Brasil, que acho que chama FIES, né? Então, existem os financiamentos. E existem bolsas. Então, por exemplo, se você vem com uma carga da escola pública, principalmente, de notas boas e tal, você já consegue um bônus. Se você estuda, por exemplo, aqui no nosso estado, se a Sofia for fazer faculdade na UW, que é a de Madison, ela tem um desconto por ela ser residente do estado de Wisconsin. Então, tem algumas coisas que você consegue bolsas, descontos e tudo mais, mas faculdade é bem caro. Então, sim, os pais optam por economizar durante a vida toda da criança para pagar a faculdade depois. O Juliano concorda mais com isso do que no Brasil. Porque no Brasil você paga aí, tipo, 15 anos de escola para uma criança e depois, às vezes, ela nem consegue passar numa faculdade federal e você ainda paga a faculdade. Então, aqui nos Estados Unidos, não. Você tem a opção, os pais que querem que estuda na pública, de não gastarem durante todos os anos que a criança está na escola e só pagar os anos de faculdade, tá bom? Então, eu espero que eu tenha respondido à altura as perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Segue nosso Insta lá, Mamãe da Boneca Sofia, porque daqui uns dias eu vou abrir mais caixinhas para vocês deixarem curiosidades, perguntar coisas sobre nós, coisas sobre a Sofia, coisas sobre aqui, a nossa cidade, o frio, qualquer coisa nós vamos responder, tá bom? Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Subscribe. Olha, eu falei inglês, gente. Se inscreva no canal, compartilha e beijo. Até o próximo. Obrigada. Só pra mostrar pra vocês que eu falei aí no vídeo que tinha começado a nevar, tá muita neve. Já nevou, já deu sol, já tinha derretido e agora está assim novamente.